Vamos ver algumas ideias no Talmud sobre o que é permitido e o que é proibido. Então, encontramos em Shabbat 64b, Shabbat é o nome de um tratado, na sua maior parte versa sobre as leis do Shabbat. Kol makom she'asru chachamim mipnei marita ain, afilo bechadrei chadarim asur. Existem certas coisas que os nossos sábios proibiram, por mais que talvez originalmente elas não fossem necessariamente proibitivas, mas como elas podem dar margem de uma interpretação errada para aqueles que estão vendo o ato, eles estão vendo apenas uma parte do panorama, não é? E eles não sabem o que precedeu, o que vem depois, ou qual o objetivo desse ato. Então, por estarem vendo apenas aquela fração do acontecimento, eles podem chegar a uma conclusão errada, achando que é permitido fazer alguma coisa que é errada. Na verdade, talvez aquela coisa que a pessoa está fazendo, dadas as circunstâncias, ou que veio antes e depois, talvez isso não seja proibitivo. Mas aqui vem uma categoria de proibições que os nossos sábios impuseram, que certas coisas se tornam proibidas mipnei marit ain, porque a impressão que elas vão causar, aquilo que vai causar, a impressão que vai causar aos olhos daquele que está observando. Aquele que está observando pode chegar a uma conclusão errada, vendo o que está ocorrendo, o que está sendo feito, e por isso foi proibido. Nos acrescenta o Talmud que aquilo que os sábios proibiram por medo da má interpretação daquele que está vendo e observando, isso acabou sendo proibido para não haver distinção, mesmo que a pessoa está trancada num quarto sozinha, sem câmera e ninguém vendo, ninguém observando, mas aquilo que os sábios proibiram, porque pode causar uma impressão errada e levar a conclusões errôneas, acabou sendo proibido. A proibição se estende mesmo quando a pessoa está totalmente só. Em Brachot 60a encontramos uma regra interessante, importante, inclusive de aplicação prática na própria Halachá, Koach deheitera adif. Quando há uma discussão entre os sábios, se algo é permitido ou proibido, e às vezes existem nuances muito sutis e muito delicadas para saber distinguir numa determinada situação, se isso pode ser uma carne que teve o abate ritual um pouco comprometido, será que ela, no final, essa carne é kasher ou não kasher? Ou se encontrou alguma coisa no animal kasher, o abate foi feito de forma correta, mas se encontrou algum defeito que poderia estar condenando, né? Então, se isso é chamado treif, é inapto para o consumo ou não. Então, existe uma regra. Proibir é fácil, certo? Dizer, olha, tudo é proibido. Proibir relativamente é fácil. Porém, achar o lastro, achar os motivos halachicos que levem a permitir isso, que conduzam a evidências de que aquilo é permitido, isso é mais complexo. É mais difícil, isso envolve e assume uma responsabilidade maior. Por isso eles diziam também, quando, nas próprias discussões talmúdicas, quando algum sábio nosso, alguns dos sábios, eles pendiam mais para o lado atenuante, ou para o lado de leniência, a tendência deles era permitir mais do que proibir, então se considerava mais a opinião desses sábios. Como que dizendo, para permitir algo que parecia duvidoso, eles têm que ter costas largas, eles têm que ter muita convicção, muitas provas, evidências na Halachá que isso realmente é permitido. Por isso se fala que a força, o poder da opinião leniente, o que permite, é mais forte, pesa mais do que aquela que proíbe, porque, como dissemos, proibir tudo, isso é fácil. De qualquer maneira, ele nos diz, que em todas as questões de Halachá,
poder daquele que tem habilidade de permitir, trazendo naturalmente evidências e provas halachicas, isso é algo que pode ser fundamentado e que podemos nos apoiar sobre isso. E é interessante, em conexão a isso, mencionar também o que nos traz o Talmud Yerushalmi, Terumá, capítulo 5, Alahá 3, que Shem she'asur letaher et atameh, kach asur letamer et atahor. O Talmud Yerushalmi se fala da mesma forma que é proibido purificar o impuro, ou seja, alguma coisa que é impura, dizer que isso é puro, é proibitivo. Mas ele nos diz, assim como é proibido dizer ou determinar, legislar sobre aquilo que é impuro, dizer que é puro, da mesma forma também é proibido impurificar aquilo que é puro. Algo, alguém que está numa situação de impureza, dizer que isso é impuro, é proibido, assim como é proibido dizer que é puro, permitido algo que é impuro, o vice-versa também é proibitivo. E ainda no Yerushalmi, Nedarim 9.1, encontramos a famosa frase dos nossos sábios em relação ao Nezireu, que era uma pessoa que fazia votos de se abster de vinho, etc., que no final ele tinha que trazer uma oferenda de expiação. Por quê? Diziam como se a Torá está dizendo a ele, Lo dayachama she'asra lecha a Torá, será que não era suficiente bastante para você aquilo que a própria Torá proibiu? Ela she'ata mevakesh lesor alecha dvarim acherim, e você achou necessário ir e se autoimpor mais proibições, mais restrições. Então, daqui nós vemos que não tem que se buscar proibições adicionais quando não se faz necessário. E só para concluir esse assunto, é bom saber, Yevamot 20a, Kadesh atzmecha bemutar lecha. Existe um conceito da pessoa se santificar mesmo naquilo que é permitido. Pode ser permitido, mas não é porque é permitido que você vai abusar e exceder. É uma comida permitida, uma bebida permitida, mas com moderação, sem abuso, etc. Falando sobre o proibido, em Yomá 86b, dizem os nossos sábios algo que é bom saber na psique humana, que van she'avar adam avirá b'shana ba naset lo keheiter. No início, a pessoa, para ele, o pecado pode ser um tabu. Ele tem até medo de cometer esse pecado ou uma transgressão. Mas se uma vez a pessoa teve um deslize e cometeu o pecado, e se pior do que isso, em vez de se arrepender, fazer tchuvá imediatamente, se a pessoa reincindiu e repetiu o pecado, no momento que ela fez e reincindiu, fez e repetiu, então ela perdeu o medo, aos olhos dela já parece que essa ação é permitida e que não tem restrição.